Bendito Deus, Pai Santo, Pai bondoso que estás nos céus, Senhor de toda glória, te louvamos, exaltamos a ti, Senhor, e bendizemos o teu nome, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua grandeza. Pedimos, meu Senhor, uma bênção especial pelos nossos irmãos, abençoe e guarda cada servo teu, e dá, Senhor, a tua proteção, Pai, graça e vigor aos que trabalham com amor na tua igreja, na tua obra. Querido Pai, guarda os meus irmãos que te servem, Senhor. Ajuda, meu Senhor, e dá vitória aos meus irmãos. Abençoa toda a tua igreja. Crianças, jovens e adultos, toma em tuas santas mãos cada vida. Os teus servos, Pai, que te servem no ministério do ensino. Ó Senhor, abençoa professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical e todos os teus servos, Pai, que amorosamente se propõem, ó Deus, a ajudar. Deus bendito, Deus santo, se conosco em tudo. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para trazer a nossa contribuição à Escola Bíblica Dominical, aos nossos alunos, professores, aos nossos irmãos envolvidos neste trabalho santo e maravilhoso que é a EBD. Tenho a felicidade de participar desse trabalho há muitos anos. Glorifico a Deus. Quando não sou professor, sou aluno. Já fui superintendente durante alguns anos, fui vice-superintendente durante alguns anos, coloquei muitas pessoas para trabalhar neste setor, nesta área da igreja, e sempre me preocupei em ajudar. É muito bom ter segurança para responder quando somos questionados, e é muito bom saber. O slogan da minha pequena escola, onde cresce, é bom saber. Então é muito bom a gente saber. E o nosso tema é o exílio de Davi. O rei Davi, antes de reinar, passou por gravíssimos problemas e durante o reinado também, gravíssimos problemas, porque não existe garantia e não existe isenção de problemas para nós que trabalhamos para o Senhor, com o povo de Deus. Em nenhuma circunstância nós estamos livres, em nenhuma situação. Alguns têm muita sorte, eu acho que sou um indivíduo de sorte. Tenho muita sorte. Deus é a minha sorte, a minha herança, e eu tenho muita sorte no ministério do Senhor Jesus. Tenho muitos filhos na graça, muitos amigos, muitos admiradores. Também tenho, difícil para mim dizer, eu mesmo dizer, mas é uma verdade, tenho um excelente senso de justiça. Eu faço justiça na obra de Deus. Nunca exalto um desordenado e nem falto com respeito e admiração aos que se destacam. Isso é fazer justiça, muitas vezes de uma forma incompreensível. Mas é o exílio de Davi o nosso tema. O exílio de Davi, lição número 8, 24 de novembro, o exílio de Davi. Nós vamos aprender juntos. O texto áureo diz: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Verdade prática
Dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação do nosso caráter, segundo o modelo Cristo. Jesus Cristo é o ser humano, foi o ser humano que é o único ser humano perfeito, pois a sua existência é diferente da nossa, apesar de ele ter sido perfeitamente humano, e a prova disto foi sua morte e ressurreição, mas ele não foi gerado pelo um pai humano. Resultado, mesmo sendo perfeito, mesmo sendo justo, mesmo não havendo cometido nenhum pecado, mesmo sendo o Filho de Deus, ele experimentou perturbações, perseguições, sofrimentos, até chegar à morte, morte de cruz, para nos tornar beneficiários do seu sacrifício. Nós fomos envolvidos por Jesus naquela obra redentora e somos os seus beneficiários. Mas a vida humana, os humanos, de modo geral, e principalmente os que Deus escolhe para o seu ofício, para o santo ministério, sofrem muito. Portanto, a verdade prática aqui fala sobre conflitos. Conflitos que produzem experiência, conflitos que produzem, que ajudam na formação, na experiência na experiência do ofício e na convivência com o outro, e até mesmo no que diz respeito ao caráter, porque tem pessoas que têm o caráter fraco e nas primeiras oposições está pelos cantos, todo jururu, querendo morrer, querendo desistir, e estes dificilmente são chamados por Deus. Alguns se apresentam, se oferecem, mas de repente desistem, caem fora, são muito mal sucedidos, porque não têm resistência. Os servos de Deus têm resistência. Todo servo de Deus, quando chamado, ele recebe uma fortaleza tal que ele não desiste. O naufrágio não faz ele desistir. Paulo, mesmo no naufrágio, encorajava os outros. Nas dificuldades, os servos de Deus têm vigor. João, um homem velho, muito velhinho já, foi lançado numa ilha presídio lá em Patmos, e só um milagre, ali não era lugar para velho, e quando uma pessoa nova entrava ali, dificilmente saía, e ele foi largado lá, deixado lá, foi largado ali para morrer. Mas ele saiu dali vivo, forte e produtivo. Foi depois que ele saiu dali que ele escreveu o Apocalipse. Lá ele não tinha nada à sua disposição. Material de escrita, não tinha nada. Lá ele foi colocado para morrer. Então, quando Deus chama, quando Deus elege, quando Deus vocaciona, Deus fortalece. A nossa leitura em classe, meus amados irmãos, 1 Samuel, capítulo 22, versículos de 1 a 5, muito pequenininha, mas o tema é muito bom. Então, a leitura. 1 Samuel 22, 1. Então, Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram a ele, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim.
e trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Bendito Deus, Pai Santo e querido, que estás nos céus, nós te louvamos, lemos a tua palavra, pedimos pelos nossos irmãos, abençoe e guarda os teus servos, Pai, ministros do ensino na escola bíblica dominical. Guarda o teu povo em todo lugar. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a descrição dos homens que procuraram apoio em Davi, ou apoio de Davi, é uma descrição preocupante, principalmente do nosso ponto de vista, aqui como ocidentais. O Davi era um homem valoroso, ele era um soldado muito preparado, um militar muito bem preparado. Ele era um homem de fé, um homem temente ao Senhor Deus, ele tinha, portanto, a graça de Deus na sua vida, ele tinha habilidade profissional na sua área, na área militar, ele tinha uma excelente condição de comunicação, ele conseguia, sem esforços maiores, ele conseguia fazer as pessoas acreditar na sua palavra, no seu propósito, no seu projeto, e Davi estava realmente preparando-se. Ele estava preparando-se, ou Deus estava preparando ele exatamente para a função real. Deus é maravilhosamente sábio e bondoso com todos os seus escolhidos. Deus chama aquele homem em condições absolutamente impossíveis do ponto de vista humano, ele sendo o oitavo filho daquele criador de animais, daquele produtor rural, ele jamais seria responsável pelos negócios da família, porque isso era do primogênito para o segundo, para o terceiro e assim por diante. Ele jamais seria responsável pelas coisas da família, pelos bens da família, e se ele fosse realmente um ente de família real, da estirpe real, ele não podia jamais reinar. Era impossível ele reinar. É impossível. O único rei que poderia chegar ao trono, sendo o oitavo filho do monarca, era através da usurpação, matando o pai, matando os irmãos, alguém poderia chegar ali. Mas, como servo, esperando no tempo, era impossível, humanamente impossível, o oitavo filho de um monarca reinar. Era impossível o oitavo filho de um homem de negócio administrar, porque tinha todo aquele sistema cultural. Então, a descrição dos homens que estavam com Davi, que procuraram aliar-se a Davi até por apoio, é preocupante do ponto de vista ocidental. Eram homens que estavam em aperto, ou seja, o sujeito está sacrificado, qualquer coisa vale. Homens que estavam em aperto, eles estavam, por esta razão, estavam endividados e desamparados, desprezíveis aos olhos das autoridades reinantes. Lá, os ministros do Saul não davam apoio àqueles homens, talvez até porque eles tenham pertencido a antigos batalhões que o Davi, usando a linguagem atual, batalhão, a antigos grupos que o Davi houvesse orientado. Então, se eles eram, digamos, na corporação, no exército real, eles sendo identificados como grupo, como leais, como soldados, como aprendizes das estratégias do Davi, eles caíam em desgraça por isto quando o rei queria eliminar o Davi. Quando os outros líderes, os outros chefes militares tinham ambições grandes, grandiosas ambições, e sabiam que Davi seria um empecilho. Então, a descrição
é preocupante. Eram homens que estavam em aperto, endividados e corações desgostosos. Os corações deles, homens que estavam com o espírito desgostoso, angustiado, pessoas magoadas, pessoas feridas, feridas porque eles tinham capacidade, tinham habilidade, tinham conhecimento, tinham potencial e estavam sofrendo ao ponto de se tornar endividados, em aperto, passando necessidade e sendo desprezível aos olhos da liderança, aos olhos dos comandantes, dos, eh, dos capitães do Saul. Então, esta descrição é um tanto preocupante. Aí eles foram, e era um grupo grande, 400 homens. 400 homens, aproximadamente, descrito aqui como homens que estavam em desvantagem em relação a todos os demais participantes do exército real. O versículo ainda nos fala sobre o texto ainda nos fala, no primeiro versículo, sobre os irmãos, a família. Olha, se o Saul quer matar o Davi e o Davi tem que fugir, a próxima vítima pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a família inteira. A questão era preocupante também para a família. E o Davi sabia perfeitamente o risco que os seus pais corriam. É tanto que o Davi vai atrás de apoio entre os pagãos. Lá nos Moabitas, ele vai à cidade de Mispa, em Moabe, pede apoio ao monarca. É bem provável que houvesse umas relações estremecidas entre o Saul e aquele homem, que foi muito comum essas desavenças na época do Antigo Testamento, e agora o Davi, sabendo disto, ele não teme ser traído, porque certamente o homem não tinha aquelas relações que é equivalente a hoje um pacto de extradição. Então, se o Davi procurou apoio lá com o rei dos Moabitas, é porque o rei dos Moabitas não estavam batendo, não estava bem com o Saul. E o Davi, ele vai e faz declarações extraordinariamente interessantes do ponto de vista bíblico, judaico e cristão. Porque nós sabemos que o ímpio é comparado com o mar bravio, que lança de si as imundícias, o ímpio ele é inconstante, o ímpio é inseguro, o ímpio não tem paz, e o ímpio ainda diz no seu coração, meu Deus não tem paz. E como é que um servo de Deus, ungido de Deus, vai buscar apoio de um ímpio? Deus faz isso, deu direção, certamente. Deu direção ao Davi. E o versículo 3, o Davi vai para lá, conversa com o rei, e é interessante a sua palavra. Ele diz: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, portanto, aqui entre vós, entre os moabitas, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. É lindo isso. Tem o lado humilde, o lado humano, o lado frágil do Davi, e também tem esta coisa extraordinária, que é um ímpio ser o elemento, o esteio. O ímpio ali se torna o esteio não só de Davi, mas da família. Muito embora o Davi não ficasse ali, que ele não ia ficar ali de fato, ele tinha um grupo de 400 homens aproximado e ele queria que os pais estivessem em segurança. Isso aqui, meus irmãos, é bom para nós. É bom para a gente aprender. E o versículo 4 diz que a sua família ficou os dias da sua inquietação lá na caverna de Adulão, um chamado lugar forte, porque era um lugar que tinha um relevo um tanto difícil, e o Davi conhecia com a palma da mão. É claro que o Saul conhecia, os demais conheciam, mas, mesmo assim, ele procurou refúgio ali. É tanto que o profeta é orientado por Deus
para fazer ele sair dali. Olha, mesmo que os homens permaneçam na região, você não deve ficar, porque é interessante. Deus manda o sujeito se esconder dentro de casa. Já tinham procurado ele, com certeza, já tinham procurado ele em Judá. Não encontraram ele em Judá. Então agora o profeta diz, vai para Judá, porque lá eles não procuram mais. Já te procuraram lá, seus pais não estão mais lá, a propriedade está abandonada, já saíram de lá. Então, volta, fica na terra de Judá. Então, irmãos, é bom a gente aprender. Vamos para a introdução. Nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Por vezes, elas servem para tirar as cascas das aparências, a infantilidade, o esquecimento de nós mesmos, a fim de levar-nos à essência real da vida. O exílio fala da expatriação forçada ou livre. Alguém procurou sair. Alguém saiu porque achou melhor. Alguém quis sair antes da coisa apertar. No regime militar, a fuga do Brizola ficou conhecido na história do Brasil. Brizola disfarçou-se de senhora e saiu de salto alto, não sei se ele já treinava, saiu de salto alto. Alguém observou, disse, aquela senhora desajeitada ali é uma fugitiva. Ninguém sabia que era o Brizola, a não ser alguns amigos dele. Então o sujeito passou vários anos fora, voltou, foi governador e tal, queria ser presidente, porque ele teve um exílio próprio, ele se autoexilou. Então, o exílio é a expatriação forçada ou livre. No caso do Brizola e de outros, foi enquanto puderam sair, porque tinha situação que o cara ia para a cadeia mesmo. Se houvesse hoje, que eu não torço, não entendo, não quero, não desejo, mas se houvesse hoje, uma boa parte desses perversos que estão torcendo para arruinar nossa nação ia ser forçada a sair. Então, é uma coisa séria, exílio é uma coisa séria, um negócio muito sério. O isolamento social, solidão, que são coisas que acontecem. A conotação com sempre, nem sempre, ou melhor, nem sempre. A conotação nem sempre é pejorativa, pois nas Escrituras Sagradas, o exílio recebeu conotações positivas e negativas. O exílio pode ser o lugar onde o nosso caráter será testado. O exílio mais prolongado em termos de Bíblia, talvez tenha sido o caso de Daniel. Mas Daniel não chega a voltar. Daniel não chega a voltar para a sua terra. Ele parece, a Bíblia não fala, mas parece que ele morre ali na Babilônia. Acontece que houve outros exílios muito duradouros. O de Moisés foi iniciativa pessoal, ele foi para Midian e passou 40 anos. Interessante é o susto que os egípcios têm quando Moisés reaparece. É bem provável que, pelo tempo, não tivesse mais alguém que o visse como um príncipe, que quisessem vê-lo reinando, coisa dessa natureza. Mas, um período de 40 anos, morre muita gente de ambos os lados, e Moisés, naquele período, aprendeu a ser paciente. E é claro que Deus teve que tratar com ele de uma forma bem clara para ele se encorajar a lidar com pessoas novamente. O exílio pode ser o lugar onde o nosso caráter será testado, onde nossa própria identidade será descoberta, onde nossa lucidez mental e espiritual terá sua aurora. É onde o sujeito adquire a maturidade, onde vem um burilamento da pessoa, onde a pedra bruta passa a ser polida, passa a ser trabalhada. Não sei se eu já alcancei algum estágio de maturidade na vida, tenho a impressão que eu vou morrer verdoso. Então,
A caverna de Adulão não era apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar que moldará o seu caráter, preparando-o para uma missão maior, a liderança de Israel. Agora, o sujeito liderar um grupo de 400, que depois aumentou para 600, por cerca de 600 homens, com a mesma situação. Quando ele, quando ele recorre ao Nabal, pedindo alimento e tudo, já eram 600. E o Nabal diz: eu vou dar minha comida, meus animais, vou dar nada para. Ai, para lá, eu quero conversa. Ofendeu brutalmente Davi e os seus homens. E se, e se o Nabal conhecia alguns deles? A gente não sabe. E o Nabal não tinha credibilidade porque era um bêbado. O Nabal não tinha credibilidade, era um bêbado. Hoje em dia tem os sujeitos que querem aprender muito, ensinar muito, saber muito. E tinha um tolo teólogo querendo uma espécie de óbito de Jesus, para saber a causa morte de Jesus. Ficava cada indivíduo tolo, saber a causa morte. Eu podia assinar um óbito para Jesus. Morreu, a causa morte, amor. Porque ele amou até a morte. Ele morreu por amar a gente. Mas o Nabal, se eu fosse assinar o óbito do Nabal, se eu fosse um legista e fosse assinar o óbito do Nabal, como alcoólica, ou um piripaque, né? Porque ele estava bêbado e o Davi ia chegar ali e fazer um estrago. Mas a mulher soube tudo o que estava para acontecer, tomou as providências, levou o que o Davi havia mandado pedir e ainda se desculpou pelo marido, pediu perdão, chamou o Davi de anjo de Deus. Ela foi prudente, providente, jeitosa e instrumento de Deus mesmo. Resultado, ela voltou e estava lá o marido bebão, né? Ela não disse nada, mas no dia seguinte, depois que tinha passado a fúria da cana, do vinho, quando ela contou, ele caiu para trás e morreu. É um piripaque, lá teve um troço, onde o nordestino teve um troço e morreu. Então, meus irmãos, muitas vezes, a gente não entende determinado sofrimento, mas nem toda caverna da nossa vida, nem toda situação que a gente parece que tem que fugir, tem que se calar, nem tudo é negativo. Eu tenho essas experiências. Sinceridade. Eu não sei se é porque eu tenho mais do que os outros em relação à loucura. Parece que eu sou mais doido, mais louco. Eu aproveito mais os meus sintomas de tontura, de loucura, de tontice emocional. Eu não me abato com facilidade. Não me abato. O sujeito tinha fama de valentão, já tinha tentado matar a própria esposa, e um dia disse: eu mato aqui, mata nada. Você mata ninguém. Você chega aqui dizendo que é um servo de Deus, que é um cristão, e agora vem se apresentar com a ameaça de matar. Você mata nada, mata ninguém, deu uns gritos nele. Acho que ele quer. Mas esse bicho é doido porque tinha sido, tinha sido tirado da posição que ocupava no Estado, aqui no governo do Estado, por violência. Aí chega, você mata ninguém, você mata nada, fala mais alto do que o cara. Só que ele tinha revólver, ele tinha pistola, ele tinha bereta, e eu não tinha nada. Eu não tenho, nem preciso. Então, você mata ninguém. Então, você, às vezes, utiliza um pouco da sua, no caso, um pouco da minha estultice para me defender. O primeiro tópico, meus irmãos, a caverna de Adulão. Lugares, pessoas, situações, tudo serve para o nosso crescimento social e espiritual. Davi deixa o território e vai para uma região que conhecia muito bem, a caverna de Adulão. Adulão. É. O nome Adulão quer dizer refúgio. Era assim denominado por causa de uma cidade em suas proximidades, situada na Cefela, ou Cefelá, na planície de Judá, distante de Jerusalém, aproximadamente 26 quilômetros
ao sudeste e 20 quilômetros ao sudoeste de Gate. Gate era uma cidade dos filisteus, uma fortaleza dos filisteus, portanto, ele não tinha nem muito espaço para se esconder, porque se vai em direção ao sudeste, ele vai fica próximo a Jerusalém, 26 quilômetros, sudoeste. E se vai para o sudeste, aí o inimigo já é os filisteus, já são os filisteus. Ele não tinha nem espaço para fugir. No período dos patriarcas, tinha sido uma cidade cananeia, esta Céfala, ou Céfela. Tinha sido uma cidade cananeia, Gênesis 38 e 1. E na época das batalhas de Josué, quando ocupada a ocupação da terra, ela foi capturada, Josué 12, 15. Houve fatos importantes na caverna de Adulão, mas nada tão importante que tenha acontecido ali do que as situações já com o próprio Davi. A coisa mais impressionante que eu acho que aconteceu na caverna de Adulão foi quando Davi teve a oportunidade, ou teria a oportunidade, de amarrar o Saul, de matar o Saul, e ele não teve. Ele teve conselho dos homens que estavam com ele. Deus entregou na tua mão. Agora se vinga das humilhações que tu tens sofrido. E ele, longe de mim fazer isto. Mas aí ele fez outra. Ele queria demonstrar. Eu vou mostrar para ele, para o rei, vou mostrar para os seus guarda-costas, os seus conselheiros, os seus seguranças, que eu não fiz, que eu não quero fazer. Aí ele desce de ponta de pé, aí corta o manto do rei e leva um pedaço. Meu Deus, mas a Bíblia diz que o seu coração sofreu. Depois ele ficou sofrendo porque tinha cortado o manto. O que significava um manto para aquela autoridade? Mas aquele manto era o manto do rei. Era o manto do ungido de Deus. E o ungido não prestava, não. Mas o Davi tinha tanto temor, o Davi tinha tanto temor e tanta graça que ele não queria ser cúmplice de uma rebelião, de um problema desse. Então, ele cortou, o cara disse, corta a cabeça, arranca a cabeça dele, corta o pescoço, corta a jugular dele. Né? Ele cortou o manto e ainda sofreu. Meus irmãos, nós aprendemos muito na Bíblia Sagrada. O nosso Deus, o seu Santo Espírito, ele nos enternece, ele nos faz ficar mais brandos, ele nos faz andar com mais graça. Ainda nesse item, meus irmãos, depois do cativeiro, falando aqui assim, ali ela foi fortificada por Roboão, o filho do Salomão, que fez a divisão do reino pelas suas grosserias, mas Deus queria fazer aquilo. Depois do cativeiro, foi reocupada pelos filhos de Judá, Neemias 11:30. Voltou para a tribo de Judá. A sua existência foi comprovada nos dias do profeta Miqueias, Miqueias 1:15. Hoje ela é chamada de Aidelma. Aidelma, eu não sei, em árabe, e poderia saber, né? Aidelma, Elma. O escritor ou não entende ou não quis aprofundar. Alguma província, alguma coisa vinculada ao Islã. O item 2, os exilados da caverna de Adulão. Muitos se dirigiram para ali a fim de fazer companhia a Davi. Primeiramente, seus irmãos e toda a casa de seu pai, posto que estavam ameaçados pelo rei Saul, devido à ligação com Davi. Outros que foram à procura de Davi na caverna eram homens que se encontravam em dificuldades. Homens que estavam. Bom, não estou com nada aqui, então eu vou lá. Homens que estavam em dificuldade. Como Davi conseguiu
firmar a sua liderança nessas condições. Aqueles homens o conheciam, aqueles homens o viram em condição de liderança, em condições favoráveis no exército do Saul. O Davi cai em desgraça e aqueles homens também. Então, tinha uma ligação, tinha uma relação de confiança. Na verdade, não foi apenas uma ação sua. Todos os que se ajuntaram a ele estavam ansiosos por uma existência mais favorável. Davi treinou esse grupo, aparentemente sem sucesso. Não tinha o que fazer. Não tinha, né? Aparentemente sem sucesso. Obteve êxito, pois todos ali buscavam uma vida melhor e tinham os mesmos ideais, e sendo assim, mantiveram-se fiéis a Davi. Ele vai vencer e nós venceremos. Ele vai sair desta e nós sairemos. Fazendo de tudo pelo seu líder. Essa referência que tem na lição, segundo Samuel 23, 8 a 39, não vou ler isso aqui, mas segundo Samuel 23 e 15, é um exemplo grandioso, irmãos, aqui de lealdade a esse líder. Segundo Samuel 23 e 15. O Davi, ele, além de ter a vinculação com a família, com a terra, como todo bom judeu, ele estava numa situação de, digamos, nostálgico, ele estava triste, e ele manifestou isto. Segundo Samuel 23, ele manifestou essa sua, digamos, ansiedade, essa sua angústia natural. E aqui é descrito a condição dos homens que estavam com ele, e o versículo 14 diz: Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. Olha, tinha havido aí uma inversão. O Davi não estava em Belém e os inimigos estavam lá, guarnição dos filisteus. E o Davi, o Saul, estava em apuros. E o Davi, sabendo que tanto o seu povo, o povo de Israel, estava sofrendo, quanto a sua própria terra, a sua própria comunidade, ele, querendo bem, desejando bem daquele lugar, ele revelou. E o versículo 15 diz: E teve Davi o desejo e disse: Quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Isto aqui era simplesmente uma ansiedade. Quem me dera estar em paz na minha terra. Quem me dera estar tranquilo lá onde eu nasci, na casa de meu pai. Quem me dera eu estar dentro da normalidade da vida, indo buscar água lá no forte, lá no poço. Quem me dera beber água da cisterna de Belém. Aí os homens ouviram aquilo ali, não disseram nada, se combinaram. O versículo 16 diz: Então aqueles 3 homens poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém, ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor e disse, no versículo 17: Guarde-me o Senhor de que faça tal coisa. Beberia eu sangue dos homens que foram com risco de vida? De maneira nenhuma quis beber. Por isto, aqueles 3, isto fizeram aqueles 3 homens poderosos. Eram os homens chamados líderes, aqueles homens fortes, eram os valentes de Davi. Em uma das nossas versões, chama os valentes. E aqueles homens ouviram o seu líder. A quem me dera. Ele não estava com sede ou desejando água simplesmente. Ele estava ansioso pelo bem-estar do seu povo e queria estar na normalidade da vida de Belém. Mas eles romperam, passaram pelo meio dos inimigos e trouxeram água para ele.
mostra que ele sabia liderar. O item 3, irmãos, fala sobre o simbolismo da caverna de Adulão. Foi ali que os dons de Davi como líder foram postos em prática. Ele treinou e preparou uns 400 homens para lutar no dia a dia e não demorou para que esse número subisse a 600. 600 homens. Isto quer dizer que todos quantos vinham, quer dizer que todos quantos vinham ter com ele não eram rejeitados. Davi é o modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. Não tem ninguém que defenda melhor a sua causa do que você mesmo. Não tem. Não existe ninguém que tenha melhor interesse por você do que você mesmo. Então, trabalhe, faça, procure, porque vale a pena. A grande lição de Davi para esses homens é que desejassem reinar com ele e deveriam aprender a sofrer com ele, vivendo ou visando sempre o reino de Deus. No simbolismo espiritual, podemos comparar Davi a Cristo. Nosso Senhor se dirigiu aos miseráveis. Ele mostra lá 3 qualidades, 3 tipos de homem. Eram os que estavam endividados, estavam em apertos. Esses apertos levou ao endividamento e a soma das duas coisas levou aqueles homens, aqueles 400 homens, a um estado de depressão. Eles estavam deprimidos, eles estavam angustiados, eles estavam desgostosos. Então, o Davi, comparado aqui com Cristo, que nos encontrou arruinados e veio atrás dos miseráveis, homens aos cansados, aos oprimidos, aos amargurados, aos publicanos, aos pecadores, todos foram transformados pelo seu poder e passaram a fazer parte do seu reino. Muitos publicanos se converteram, muitos indivíduos tidos como ralé se converteram. E o exemplo do amor de Jesus Cristo e este seu empenho em amparar o desamparado, os exemplos mais sérios foi a pecadora que ungiu os pés de Jesus, o fariseuzão lá, se ele soubesse que isto aí não vale nada. Não tem uma mulher casada que olhe para ela com bons olhos. E ela fez aquilo ali, e o Senhor Jesus Cristo reconheceu, recebeu aquilo ali, porque sabia o que fazer com corações feridos. Outro caso muito grave daquilo ali foi a própria Madalena, que o mundo todo, esse mundo ignorante, que ignora a Bíblia, essa padraiada aí que só sabe rezar e mentir, e disseram que Maria Madalena é a prostituta. A Bíblia não diz isso. Maria Madalena, tem um protestante mané, tolo, que não lê a palavra de Deus, é a cabeça dos outros. Maria Madalena, a Bíblia não diz em nenhum lugar que ela era rapariga. Nenhum lugar. Agora, diz que ela era uma mulher sofrida, pecadora, e o Senhor libertou, expulsando os 7 demônios. Então, a gente aprende, o nosso Deus, no seu amor, socorre esses desvalidos. Assim, quem deseja entrar no reino, reinar com Cristo, entrar no reino de Cristo, precisa também sofrer com ele. A referência 2 Timóteo 2:12, o apóstolo Paulo, ministro de Deus para a igreja gentílica, falando essas verdades. 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, meus irmãos, mostra como ninguém teve maior condição
de ajudar o sofrimento, o sofrido, do que o Senhor. Aqui, o apóstolo Paulo confortando o seu servo, o seu ajudador, servo na missão, ele diz, o versículo 11 fica melhor. A palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Ele nos negará. No versículo 13, se formos infiéis, não muda o caráter de Jesus. Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade faz parte. A fidelidade é parte do caráter, da identidade do Filho de Deus. O segundo tópico, queridos, é Davi e o amor com os pais. Davi e a sua preocupação com os pais. Vimos na leitura em classe. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. Ele teve todo o cuidado especial para com seus pais. Foi até Moabe porque sabia que eles precisavam de um lugar seguro para habitar. E desse modo estava se afastando dos territórios de Saul. Há um propósito especial em Davi, procurar Moabe. Diversos escritores afirmam que isso se deve aos laços familiares através de Ruth. Que conversa é essa? Através de Ruth, que era a avó moabita de Jessé, pai de Davi. Essa conversa não tinha parentesco, não tinha mais nada em Moabe que lembrasse a família de Ruth tanto tempo depois. Não tinha nada ali que pudesse evocar, apesar do oriental ser muito conservador, mas não tinha isto, não. É porque ele era um homem valoroso, a minha forma de ver, ele era um homem valoroso, o seu valor não era conhecido só no território de Israel, aquelas nações vizinhas o conheciam, e o Saul também era conhecido pelos vizinhos como o desajustado, o neurastento, um rei perturbado, um homem inconfiável. Então, meus queridos, eu penso, e você pense também, devemos pensar as escrituras. Não se pode fazer um alarde com coisas estranhas. Mas pense, é bom pensar, é muito bom pensar. E ele foi, a inclusão de Mispa, aqui, a inclusão de Mispa deve-se ao fato de ser esta a cidade real de Moabe. Sua citação está restrita aqui ao significado de torre de vigília. Haviam, pelo menos, alguns escritores colocam 5 cidades com este nome. A gente sabe que haviam 3, pelo menos, com certeza 3. Uma em Gileade, a antiga Galeade, e uma outra em Moabe, aqui no contexto da nossa lição, e a outra na Síria, na região do Hermon. Então, a gente aprende junto, irmãos. Não é fácil, houve interrupções históricas, não tem muito documento da época, mas dá para a gente aprender alguma coisa. Ainda sobre o seu período ali com seus pais. Ele deixou seus pais em segurança. Uma expressão grandiosa sai dos lábios de Davi. Até que eu saiba. Eu acho isso grandioso. Grandioso. Eu sei. Não sabe, ninguém sabe. O nosso Deus é soberano e nós só sabemos um pouquinho do que ele tem para nós, do que ele quer fazer, do que ele pode fazer por nós depois. Nós não sabemos, ninguém tem plano traçado. É assim, vai ser isso assim até tal parte, até tal tempo. Ninguém sabe. E ele revela ele tem grandeza. Ele diz, até que eu saiba o que o Senhor há de fazer de mim. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim.
Davi ama a Deus, tinha grande amor e carinho pelos seus pais, não se descuidava de seus companheiros de luta. Ele estava completamente empenhado em ajudar a todos. Ajudava aqueles homens que o procuraram, queria que sua família estivesse em segurança e ele mesmo queria estar em segurança e era obediente. O profeta Gade, no último versículo da leitura em classe, o Gade diz: olha, não é seguro você ficar na fortaleza. Então, entra na terra de Judá, fica ali. Na terra de Judá, ele não teria muitos problemas, porque não havia fortaleza. Então, iam procurar ele no esconderijo, numa torre, num lugar seguro, numa caverna. E na terra de Judá, ele tinha que viver naturalmente, morar naturalmente, estar ali com algum parente, algum amigo. Ainda sobre esse tema maravilhoso que é o amor dele pelo. Aí ele dá uma atualizada aqui que eu achei muito legal. Os filhos, principalmente durante a velhice dos pais, devem honrá-los em tudo, a despeito das lutas e crises que estiverem enfrentando. Salmo 127, verso 3, falando sobre os filhos. Davi não chegou ao trono apenas porque sabia cuidar dos outros, nem porque era um bom guerreiro, mas também porque era um bom filho. E tem umas coisas na Bíblia Sagrada que a gente aprende bem naturalmente. Essa é uma. O segundo item aqui do segundo tópico é a recompensa bíblica para filhos obedientes. Desde o Antigo Testamento, a ênfase é que Deus abençoa sempre os filhos obedientes, pois é o primeiro mandamento com promessa, Êxodo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe para que viva muito sobre a terra, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Tem promessa melhor do que essa? Viver bem, viver muito. Então, honra teu pai e tua mãe para que isso aconteça. Os teus dias se prolonguem sobre a terra. O Novo Testamento já descreve como primeiro mandamento com promessa, porque isso é uma grande promessa. Esse ensino foi ministrado por Paulo, 6 de Efésios 6, 2 e 3. O nosso Senhor manifestou-se contra os filhos que não cuidavam de seus pais. Aqui em Mateus capítulo 15, uma crítica de Jesus ao sistema sacerdotal. Existia lá aquele interesse do religioso, e no sistema sacerdotal é o seguinte: eu tenho, isso aqui eu reservei, isso aqui eu reservei, isso aqui já está reservado para levar, é corban, ou seja, é oferta. Aí o filho já estava independente, o pai mora a 3 quilômetros da casa dele, o pai não sabe que ele já reservou, já consagrou aquilo ali, já é um corban. O pai chega em casa, na casa do filho, fala da sua necessidade, nada feito. Está vendo ali? Tá. Estou vendo, filho, ali. Pois não posso. É corban. Ou seja, por causa da religiosidade, ele deixava de cumprir o mandamento de Deus. Jesus criticou abertamente e ganhou mais inimigos ainda neste dia. É quando Jesus disse: vocês quebram a lei quando dizem aos seus pais, é corban, e quebrantam o mandamento de Deus. Esse ensino, aliás, tais filhos simulam mentirosamente uma dedicação a Deus, que se dedicavam a Deus todos os seus bens para não honrarem nem sustentarem seus pais. Não, isso aqui é corban, isso ali é corban. Iam se eximindo da responsabilidade filial, quebrantando assim o mandamento. Os filhos devem aprender a serem gratos aos seus pais em tudo, dando-lhes honra, dignidade e cuidados materiais. Isso é mandamento de Deus. Então, meus irmãos, é tão bom a gente aprender. O nosso Deus, na sua grandeza, se preocupou com as coisas pequenas. Eu acho lindo, eu gosto, eu tenho essa facilidade com as Escrituras,
Eu acho importante Deus dando o mandamento a Moisés e pensando nos coitados que andam por aí, para cima e para baixo. Quando chegar o estrangeiro na tua terra, não o maltrate. Pelo contrário, se lembra que você também no Egito não estava com nada. Era só um forasteiro. É maravilhoso. Eu acho lindo, maravilhoso, fácil, facílimo de aprender e de ensinar. Terceiro tópico, morrendo por Davi. Morrendo por Davi. A inconsistência de Saul. O Davi, claro, errou muito, como qualquer homem, e o Davi cometeu alguns erros. Um deles foi procurar apoio de Aimeleque, e chegou lá, ele havia sido demitido, mas não disse, né? O sujeito que chegou, rapaz, como é que está lá a empresa? Está ótimo. Já foi demitido, mas teve vergonha de dizer. Então, Saul não teve nenhuma caverna para formar, para forjar a sua vida. Não lidou com situações conflitantes, tinha apenas a aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Os homens que estavam com Saul, ainda que não vivessem as mesmas condições dos que estavam com Davi, não se sentiam tranquilos. Davi fugitivo, perseguido, em desvantagem completa, e os homens se sentiam amparados, porque ele era leal. Saul, o rei, tudo em cima, tudo no lugar, e os homens inseguros, porque ele era desajustado. Além de ser neurastento, além de ser perturbado, ainda tinha as ondas, aquela onda de humor, vinha o mau humor, ele ficava arruinado. Passava o mau humor, ele, me perdoe, me desculpe. Quantas vezes ele, mesmo naqueles episódios que o Davi corta o manto dele, leva o cantil. Teve uma outra vez que o Davi levou o cantil. Está aqui. Vem aqui, olha, a água do rei está aqui na minha mão. Vocês não têm temor, não? Cadê, cadê o respeito que vocês têm pelo rei de vocês, a vida do rei em jogo? Davi fazia isto. Era um soldado e tanto. Sem nenhuma vantagem, os homens se sentiam seguros com ele. Aqueles 400, ao ponto de aumentar em 50%. Quando ele saiu daquela situação vexatória, eram 600 indivíduos que ele estava, de alguma forma, liderando e ajudando. Então, eles estavam assim, não? E o Saul, não. Não, os homens não se sentiam tranquilos, pois ele suspeitava da lealdade de todos, inclusive de seu filho. Ele quis matar o Davi e também quis matar o Jonatas. E ainda ensaiou aqueles palavrões do Nordeste, aquele nordestino, que é um eufemismo longo para chamar o rapaz de filho da coisa. O eufemismo do Saul é exemplar. Filho de uma mulher sem nada, sem temor, sem isso, sem aquilo. Tão fácil, se ele fosse pernambucano ou cearense, tão facinho para dizer o que ele queria dizer. Mas lá não era assim. Saul orgulhava-se de ter dado honras à tribo de Benjamim, presentes e posições na liderança, algo que Davi, filho de Jessé, jamais faria. Davi, filhos de Benjamim, vocês só são isso por causa de mim. Um discurso lá inflamado. Saul não sabia que lealdade não se compra com presente, com dinheiro, mas nasce naturalmente pela sinceridade, verdade e caráter de um líder genuíno. Só os verdadeiros líderes, só os líderes inseguros fazem cobranças. Só líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presentes em troca de lealdade, se inquietam com os que podem representar risco. Representar risco. Um líder verdadeiro, um líder sério, seguro, ele não está preocupado que alguém foi promovido.
quando os líderes são verdadeiros, são verdadeiramente chamados por Deus, é maravilhoso que as pessoas os honrem e os considerem como homens de Deus. O escritor aos Hebreus fala da necessidade de se considerar os líderes. Hebreus 13, 7. Aqui em Hebreus 13, 7, eu acho lindo, porque o escritor, ele tinha temor, ele tinha conhecimento das coisas de Deus, era um santo de Deus, e ali ele orienta os hebreus convertidos a honrar seus pastores, a imitar seus pastores, porque o escritor só conhecia pastores decentes, só tinha ali líderes verdadeiros. Então, ele começa o capítulo 13 de Hebreus dizendo: permaneça o amor fraternal, algo necessário. No segundo versículo, ele diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque algumas pessoas, algumas sem saber hospedar os anjos. Lembrais dos presos. Olha aqui, que grandeza esse conceito. Lembrai dos presos, como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo a vós mesmos também no corpo. Aí dá conselho: o matrimônio, venerado seja o matrimônio, o leito sem sujeira, tal. E no versículo 7, ele diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando ou dando atenção para a sua maneira de viver. Maravilha do céu. Hebreus 13, 7. Mas a maioria, a esmagadora maioria dos que têm esse título hoje, Deus me guarde de imitá-los. Se é para ser fraco, vou ser fraco do meu jeito. Se é para ser ruim, deixa eu ser ruim pessoalmente. Não vou imitar. Acaba sem futuro. Divide, calunia, fazem miséria, enganam, roubam. Vai para o quinto dos infernos. Não quero imitar perversos. Só porque é chamado de líder, de pastor, Deus me guarde. Sujeito dá calote vergonhosamente. Nossos pastores verdadeiros sofrem horrores. Lembro-me bem de um dos nossos presidentes falando, diz: olha, eu estou envergonhado por causa de uns que vêm, usam o nosso CGC para comprar e não pagar. Isso é uma desgraça. Mas isso é coisa de ficar num vídeo, meu professor, registrado para a posteridade. É a palavra de Deus que orienta, lembrar dos pastores que falaram a palavra de Deus, e imitar a fé deles, tendo a felicidade de seguir a verdadeiros líderes e não a homens corruptos, comprometidos com a fraude, para comprar um carro de luxo, se beneficiar num certo, sei lá, num projeto do governo, dando endereço que não conhece, que nunca residiu, fazendo fraude. Homens que se aposentaram com fraude. O senhor conhece isso? Conheço. Se me apertar, não digo. Conheço. Se me apertar, eu não digo quem é, mas conheço. Aposentado com fraude. Não quero imitá-los. O segundo tópico aqui é o preço de proteger Davi. Saul convocou Aimeleque, o pobre do sumo sacerdote, tinha a sua responsabilidade com tantas vidas. Aí o Saul intimou ele. E seus sacerdotes para que se apresentassem em Gibeá. Não houve da parte de Emelec reação nervosa. Ele se declarou limpo, pois tinha consciência de que apenas ajudara Davi por tê-lo em grande estima, de grande consideração. Era um soldado de confiança de Saul, aliás, era genro do rei. E apesar dessa declaração sincera, Saul considerou culpado e mandou matar. 85 sacerdotes
foram mortos por ele. Os servos dele, os judeus, não quiseram fazer a desgraça, matar aqueles ungidos, aí eles chamam o infeliz de um edomita. Aqui, a observação na frente. Houve uma recusa dos soldados em atacar os sacerdotes, os ungidos de Deus. Foi alguém de fora. Um edomita chamado Doeg que cometeu esse crime brutal. Observe o disparate de Saul. Deus ordenou que ele matasse os amalequitas e ele poupou. E agora, sem razão, o homem confessando a sua inocência, ele mandou matar os sacerdotes. Só escapou um deles, ainda não era sacerdote, era filho do sacerdote, era o Abiatar, escapou, saiu correndo, foi esconder os instrumentos, os elementos do sacerdócio, escondeu o éfode e foi ter com Davi. A amizade entre Davi e Abiatar foi duradoura ao longo de todo o seu reinado. 1 Reis 2, 26, 27. Pois a família de Abiatar morreu para proteger Davi. E não foi, não, a gente morre. É porque o Davi mentiu. Quando chegou lá, tinha um sujeito que eu conhecia, e dizia, a fome tem cara de herege. A fome faz o cara mentir. O Davi chegou ali com sede, com fome. Os homens que estavam com ele estavam com sede, com fome. E o sacerdote conhecia muito bem ele, mas ele foi só. E ele disse ao sacerdote, nós estamos numa missão aqui, é um segredo. Mentiu. Ele tinha sido demitido pelo Saul, estava sendo caçado como um bicho para ser morto, mas ele ocultou isto do sacerdote. Aí o sacerdote ajudou como pôde, deu a espada do Golias para ele, e tinha lá um olheiro, né? O sujeito estava lá olhando, aí denunciou, e por isso os sacerdotes morreram. Então, meus amados, a gente às vezes comete um desatino e nem sabe que está prejudicando tantas pessoas. Por isso é que eu não quero nem matar nem morrer assim. Mas o senhor conhece o cara que se aposentou com documento falso? Conheço. Mas não, se me apertar, eu não digo. Dizer, eu não digo. A sina de Doeg. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 52 foi pronunciado por Davi, predizendo o destino de Doeg. Davi inicia o salmo mostrando que o ímpio ama a malícia, despreza a bondade de Deus. O caráter do ímpio é descrito pelo salmista assim: sua língua intenta o mal, traça enganos, despreza o bem e ama o mal. Não é reto no seu falar, ou seja, mente para agradar, mente, faz e ameaça e tal. Tudo indica que o destinatário do salmista, Davi, é a pessoa prepotente, arrogante, cuja língua era usada como uma arma para revelar o que estava dentro do seu coração perverso. Por vezes, o ímpio se mostra perante as pessoas deste mundo com o espírito de grandeza, soberba, busca sempre ser reconhecido e se apresenta como poderoso. Suas obras são perversas. A Bíblia, para mim, é meu livro de cabeceira, eu não tenho cultura, só tenho Bíblia. E a Bíblia Sagrada diz que, ela denunciando os ímpios, diz que eles dão as suas propriedades, seus próprios nomes. O ímpio tem tanta preocupação em se manter, que eles não têm futuro, não conhecem, não têm paz, não têm comunhão, não sabem quem é Deus. Aí ele bota o nome da propriedade do fulano de tal. É uma tragédia. O salmista deixa claro que Deus punirá esse ímpio arrogante. Note que isso será feito de modo poderoso e pode ser visto pela presença dos seguintes verbos bíblicos: destruir, arrancar, arrebatar,
Arrebatar é tirar do lugar. Desarraigar, arrancar também. Desarraigar, arrancar todas as raízes. O ímpio pecador será varrido da face da terra. Portanto, é uma denúncia grave que o Salmo faz contra os semeadores de males. A conclusão: Deus usa instrumentos falhos. Esta conclusão fala muito para mim. Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nesta terra. Eu gosto disto porque eu sou pequenino e torto. E gosto porque conheço a Escritura, pelo menos, como dizia meu amado Deusdedito Farias, eu conheço a Bíblia por fora. Ele dizia, o povo para conhecer a Bíblia é fazer assim, conhece a Bíblia só por fora. Eu conheço a Bíblia por fora, conheço por dentro alguma coisa, e me impressiona a grandeza e a bondade de Deus. Moisés foi criado no palácio do faraó, aí com 40 anos mata um sujeito, enterra, portanto ele é um assassino que escondeu o cadáver. Se for pelas leis brasileiras, ele pegava 2 condenações, assassinato e ocultação de cadáver, e fugiu para Midian. Aí passa lá os 40 anos de quarentena, uma quarentena de 40 anos, e quando vem para tirar Israel do Egito, Deus usa aquele instrumento falho, criminoso, um crime, pelo menos um crime com certeza, tinha matado o sujeito e tinha enterrado o sujeito, tinha escondido o cadáver. Aí Deus usa aquele instrumento falho para escrever a lei santa: não matarás. Isto enche a minha alma, não enche a minha bola. Isto enche a minha alma de confiança e de gratidão. Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nesta terra. Como disse Paulo em 1 Coríntios 1, 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Sabedoria de Deus no apóstolo de Jesus Cristo. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Meus queridos irmãos, não tem nada mais agradável do que aprender e ensinar nesta simplicidade e pureza das Escrituras. Deus usa você como instrumento em suas santas mãos. Se você é relapso e foi ruim, ou seja, ou é ruim como eu, que disse não, 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 eu disse não tantas vezes que quando abri o coração para dizer sim, o tempo tinha passado, estou assim, afinando o pescoço para cair a cabeça. Mas, glorificando a Deus. Deus abençoe vocês. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que estás nos céus, te louvamos. Agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua compaixão. Obrigado, meu Senhor, pela tua vida em mim. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade para comigo. Obrigado pelo teu grande amor para com a tua igreja. Obrigado pelos meus queridos irmãos, meus ajudadores neste trabalho, meus ajudadores na igreja, meus ajudadores na missão do rádio. Abençoa, guarda, ajuda, recompensa com a bênção dos céus. Querido Pai, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo te pedimos para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.